Eu me chamo Laura, tenho 34 anos, e nunca imaginei que veria Eduardo, meu ex-marido, daquele jeito novamente. Nossa separação tinha acontecido há 3 anos, depois de uma crise financeira que destruiu nossa relação e, sinceramente, quebrou algo dentro de mim. Eu o culpei pela falência da nossa pequena loja, pelas mentiras financeiras e pelas noites em que ele chegava exausto, mas não me dizia o que realmente estava acontecendo. Eu acreditava que ele tinha desistido de nós, e isso me corroeu durante muito tempo, me fazendo acreditar que ele simplesmente não lutava o suficiente. Naquela manhã, eu dirigia pela avenida principal do bairro a caminho do trabalho, quando vi uma figura curvada empurrando um carrinho de supermercado enferrujado carregando sacos pretos cheios de latinhas amassadas. O choque veio antes mesmo de eu conseguir processar o rosto dele. Mas quando ele ergueu a cabeça e o sol bateu no seu perfil, eu senti meu coração falhar. Era Eduardo, com uma barba mais cheia, roupas surradas e um olhar cansado que não se parecia nada com o homem orgulhoso que havia sido meu marido. Eu freiei o carro involuntariamente, meu corpo todo se enrijecendo como se tivesse sido atingido por uma onda gelada. Fiquei parada alguns segundos observando ele catar latinhas ao lado de uma lixeira pública, com movimentos lentos, como se cada garrafa fosse um peso extra não apenas no saco, mas na própria vida dele. Aquele não era o Eduardo que eu conheci, que já teve uma loja, que já sonhou comigo em reformar nosso apartamento e planejar uma vida mais tranquila. Meu peito apertou de uma forma que não parecia raiva, nem pena, mas algo confuso e profundo, como se eu estivesse vendo uma versão dele que nunca imaginei existir. Respirei fundo, tentando coragem para sair do carro. Estacionei um pouco adiante, sem saber se deveria ir até ele. Minha mente brigava comigo mesma, lembrando de tudo que vivemos, de como discutimos e das mágoas que ficaram. Mas algo dentro de mim dizia que havia mais naquela cena do que apenas miséria. Ele não era do tipo que desistia, muito menos que se entregava tão facilmente à sorte. Eu precisava entender o que estava acontecendo, precisava descobrir como ele tinha chegado àquele ponto tão humilhante. Uma parte de mim ainda se importava, mesmo que eu negasse com todas as forças. Desci do carro com as mãos trêmulas, sentindo meu estômago revirar enquanto eu me aproximava dele. Os passos pareciam mais longos que o normal, como se o chão estivesse se esticando a cada segundo. Quando ele finalmente percebeu minha presença, seus olhos se arregalaram, e por um instante eu vi vergonha, susto e tristeza se misturarem em um só olhar. "Laura", ele disse em voz baixa, quase como se estivesse pedindo desculpas só por existir naquele estado. E isso doeu mais do que qualquer coisa que já tínhamos dito um ao outro durante o divórcio. Eu tentei manter a voz firme, mas ela vacilou quando perguntei: "O que aconteceu com você, Eduardo?" Ele desviou o olhar imediatamente, apertando o saco de latinhas como se estivesse tentando escondê-lo, mesmo sendo impossível. A reação dele me deixou ainda mais inquieta, porque não era apenas vergonha. Parecia que ele estava escondendo algo muito maior, algo que não se explicava apenas por dificuldades financeiras. Meu coração acelerou enquanto eu observava suas mãos trêmulas, sujas de poeira e alumínio amassado, como se ele estivesse lutando contra o próprio peso de algo que não queria admitir. "Eu estou dando um jeito", ele respondeu depois de um longo silêncio, mas o tom dele não tinha a firmeza de alguém que se conformou com a própria vida. Era hesitante, como uma meia-verdade. Eu conhecia Eduardo o suficiente para perceber quando ele estava escondendo algo, e naquele momento, tudo nele gritava que a situação era muito mais profunda do que simplesmente recolher latinhas para sobreviver. Senti um frio na espinha ao perceber que talvez eu estivesse prestes a descobrir algo que mudaria completamente tudo o que pensei saber sobre ele. Fiquei alguns segundos em silêncio, tentando absorver a cena, mas cada detalhe parecia me empurrar mais fundo para dentro de um mistério que eu não sabia se estava pronta para resolver. Havia marcas recentes nos braços dele, como arranhões feitos por caixas ou sacos pesados, e uma mancha de sangue seco na barra da camisa. "Eduardo, isso não faz sentido", eu insistia, passando a mão pela testa suada. "Você tinha um trabalho, tinha um caminho, como acabou assim?" Ele respirou fundo, fechou os olhos e disse apenas: "Não é o que você pensa." Aquela frase foi o suficiente para despertar em mim um senso de urgência. Se não era o que eu pensava, então o que era? O que poderia ser pior ou mais complexo do que o que estava diante dos meus olhos?
O silêncio dele começou a me assustar mais do que sua aparência. Era diferente de quando brigávamos no passado. Agora, ele parecia carregar um peso que eu não conseguia ver, mas que estava claramente destruindo ele por dentro. Eu não sabia se era raiva, medo ou preocupação que eu sentia, mas sei que meu coração começou a pulsar mais forte, como se estivesse anunciando que minha vida estava prestes a virar de cabeça para baixo. Foi então que ele começou a andar, empurrando o carrinho como se quisesse fugir da conversa. Eu preciso ir, ele murmurou. Eu segui atrás dele, determinada a não deixá-lo escapar. Não depois de ver aquilo, não depois de perceber que ele estava escondendo algo que poderia explicar não apenas a situação atual, mas talvez até mesmo o motivo real da nossa separação. Era como se todas as peças que nunca encaixaram estivessem prestes a revelar uma imagem muito maior e muito mais dolorosa do que eu tinha imaginado. E enquanto caminhávamos lado a lado, eu percebi duas coisas. Primeiro, que Eduardo estava claramente evitando me olhar nos olhos, como se temesse que eu enxergasse algo nele que ele não estava pronto para revelar. E segundo, que por mais que eu negasse, uma parte de mim ainda o amava, e essa parte estava desesperada para entender a verdade, por mais dolorosa que fosse. Eu caminhei ao lado de Eduardo por alguns metros, tentando acompanhar o ritmo apressado e quase desesperado dele. Era como se ele estivesse fugindo não de mim, mas da própria realidade. O carrinho rangia, as rodas mal giravam, e aquilo parecia um retrato perfeito da vida que ele carregava agora, improvisada, pesada e cheia de ferros tortos segurando tudo. Eduardo, por favor, fala comigo, eu disse, quase ofegante. Ele finalmente parou, mas manteve os ombros curvados, como alguém que teme ser visto. Quando ele se virou para mim, vi que seus olhos estavam cheios d'água, mas ele rapidamente piscou, tentando esconder. Você não devia estar aqui, ele murmurou, e aquilo me atingiu como um tapa. Por que não? Depois de tudo, eu mereço saber o que está acontecendo. Eu não queria soar agressiva, mas a mistura de preocupação e indignação estava me corroendo. Ele respirou fundo, limpou a garganta e olhou para o céu como se buscasse coragem em algum lugar acima de nós. Não é sobre mim, Laura, ele finalmente disse, num tom tão firme e ao mesmo tempo tão quebrado que algo dentro de mim se retorceu. É sobre você. Eu franzi o senho, confusa. Ele abaixou o olhar para suas próprias mãos, cobertas de arranhões e sujeira. Depois que você ficou doente, depois que os remédios começaram a pesar, depois que a loja fechou, eu não consegui te contar tudo. Aquela lembrança veio como um soco. Eu realmente tinha enfrentado problemas de saúde naquela época, mas ele nunca mencionou nada além de dívidas e trabalho. Eduardo, do que você está falando? Perguntei, sentindo meu coração bater mais forte. Ele deu alguns passos para trás, como se temesse minha reação. Você lembra quando o médico disse que, sem o tratamento certo, sua situação poderia piorar rápido? Eu assenti, sentindo a garganta fechar. Ele continuou. Eu fiz tudo o que pude. Trabalhei dobrado, peguei bicos, vendi coisas, mas não era suficiente. Meu peito começou a doer ao lembrar das vezes em que ele chegava tarde, exausto, e eu o acusava de não se importar. Mas por que catar latinhas? Eduardo, isso não faz sentido nenhum, eu dizia, tentando entender a lógica que parecia não existir. Ele passou a mão pelos cabelos, nervoso. Porque eu precisava juntar todo o dinheiro possível, de qualquer forma possível. Mesmo depois da separação, mesmo quando você não queria mais falar comigo, eu continuei ajudando você escondido. Eu paralisei. Meu corpo congelou inteiro. Ajudando como? Eu sussurrei. Ele me encarou com um olhar triste, como quem carrega uma confissão a tempo demais. Os remédios que você recebia de forma anônima, os depósitos bancários sem identificação, as contas que apareciam pagas, tudo vinha de mim, Eduardo revelou, com a voz falhando. Eu senti minhas mãos tremerem. Toda a minha vida dos últimos anos começou a fazer sentido de uma forma que me deixou sem ar. Eu achava que eram erros bancários, ou ações de caridade desconhecidas. Nunca, nem por um segundo, imaginei que fosse ele. Por que você não me disse nada? Perguntei, com os olhos marejando. Por que você ia recusar? Ele respondeu sem hesitar.
E porque eu me sentia culpado por não conseguir te dar a vida que prometi. Catar latinhas era humilhante, mas era dinheiro rápido. E eu preferia isso 1000 vezes do que te ver sofrer. Eu levei a mão à boca, tentando conter o choro. A imagem dele empurrando aquele carrinho agora tinha outro peso, outra profundidade. Não era apenas pobreza. Era sacrifício. Era amor. Era culpa. Era tudo misturado em uma vida que ele escondeu de mim para não me preocupar. Eduardo, você fez tudo isso sozinho? Perguntei. Ele assentiu devagar. Eu não queria que você soubesse. Eu não queria que você sentisse que ainda dependia de mim. Eu queria apenas ajudar. Um silêncio enorme se instalou entre nós, mas dessa vez não era desconforto. Era descoberta. Era como se anos de mágoas fossem iluminados de repente, mostrando que a história tinha um lado que eu nunca soube. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvir no próprio ouvido. Tentei me aproximar, mas ele deu um passo atrás. Não chega perto, eu estou todo sujo, você vai se incomodar, ele disse, com um sorriso triste. Aquilo me destruiu por dentro. O homem que um dia se orgulhou da própria dignidade agora tinha medo de tocar em mim por causa da própria condição. Eu sacudi a cabeça e avancei mesmo assim, segurando os braços dele com firmeza. Eu não ligo para sujeira nenhuma, Eduardo. Eu ligo para você. Ele arregalou os olhos, surpreso, e eu senti que aquele gesto quebrou alguma coisa nele. Eu nunca parei de me importar com você, admiti, finalmente permitindo que a verdade saísse. Ele respirou fundo, como se estivesse prestes a dizer algo importante, mas antes que falasse, um homem do outro lado da rua gritou: Dudu, anda logo, o caminhão passa em 10 minutos. Eduardo fechou os olhos, quase envergonhado. Eu senti o choque. Ele realmente estava trabalhando com uma equipe de catadores. Era a vida dele agora. Uma vida sacrificada por mim, e eu nunca soube. Laura, tem muita coisa que você ainda não sabe, ele disse. E você pode não gostar. Meu coração engoliu seco. Então me conta. Tudo. Ele hesitou, respirou fundo e finalmente disse: eu não estava a catar latinhas só para juntar dinheiro. Eu estava pagando uma dívida. Uma dívida que fiz por sua causa, e que quase me destruiu. E meu mundo, mais uma vez, desabou diante de mim. Quando Eduardo disse que tinha uma dívida feita por minha causa, senti minhas pernas fraquejarem. Ele olhou para os lados, respirou fundo e encostou o carrinho na parede de um mercadinho fechado. A gente precisa conversar sem ninguém ouvindo, ele disse, e caminhamos até a praça vazia logo adiante. O vento batia forte e fazia as folhas secas rodopiarem no chão, combinando perfeitamente com o turbilhão dentro de mim. Que dívida é essa, Eduardo? Perguntei, tentando conter o tremor na voz. Ele sentou no banco, apoiou os cotovelos nos joelhos e passou as mãos no rosto. Quando você ficou internada aquela vez, lembra? O plano não cobria o tratamento completo. Você poderia perder os movimentos das pernas se não fizesse as sessões intensivas. Eu senti minha garganta fechar. Eu lembrava perfeitamente, mas ele tinha dito, na época, que o plano tinha resolvido. Eu menti, ele confessou. O tratamento custava mais de 15 mil reais. Eu não tinha esse dinheiro. Eu tentei empréstimo, tentei vender coisas, mas eu já estava com o nome sujo. Ninguém confiava em mim. Ele engoliu seco. Foi aí que eu me meti com a pior pessoa possível. Meu coração disparou. Quem? Eduardo. Ele respirou fundo antes de dizer: o Márcio. Só de ouvir o nome, meu estômago embrulhou. Márcio era conhecido no bairro por agiotagem pesada. Você fez dívida com um agiota? Por minha causa? Perguntei, horrorizada. Ele assentiu. Eu não tinha outra saída. Eu pensei, se ela ficar boa, a gente dá um jeito depois. Eu só queria te salvar. Eu encostei a mão no peito, sentindo a emoção vir como uma onda. Mas, por que você não me contou? Eduardo riu de um jeito triste. Por que você ia me matar?
Você sempre odiou o Márcio. Você ia dizer que eu era louco. Eu sabia que era verdade. E o que aconteceu depois? Perguntei, com medo da resposta. Eduardo olhou para o chão. Depois que você melhorou, o Márcio começou a cobrar. Os juros eram absurdos. Em 3 meses, a dívida já estava em quase 40 mil. Meu coração apertou. 40 mil. Como assim? Ele suspirou. Eu tentei pagar. Juntei o que pude. Fiz bicos. Trabalhei noite e dia. E quando eu não consegui mais, ele ameaçou você. Meu sangue gelou. A mim, sussurrei. Ele assentiu com a cabeça baixa. Ele disse que ia te encontrar na clínica e fazer você pagar com o que tivesse. Eu entrei em desespero. Foi aí que eu decidi te afastar de mim. Eu pisquei várias vezes, tentando entender. Como assim me afastar? Eduardo me encarou, com lágrimas nos olhos. Eu comecei a brigar por qualquer coisa boba. Me tornei insuportável de propósito. Fiz você desistir do casamento. Porque, se eu não estivesse mais com você, ele não teria motivo para te perseguir. Eu levei a mão à boca, sentindo o mundo girar. Você destruiu nosso casamento para me proteger? Ele assentiu, chorando silenciosamente. Foi a pior coisa que eu já fiz, mas a única que poderia manter você em segurança. Eu senti uma lágrima quente escorrer pelo meu rosto. Tantas noites que eu passei me culpando, tantas discussões que eu acreditei serem sinceras, e tudo não passava de um escudo torpe e desesperado. Mas e agora? A dívida ainda existe? Perguntei. Ele olhou para mim com uma expressão cansada, mas determinada. Hoje, não mais. Eu franzi o senho. Como assim? Eduardo respirou fundo. Eu paguei. Cada centavo. Catar latinhas foi a última etapa. Eu passei 2 anos pagando coisa por coisa. Dormi na rua às vezes. Perdi tudo. Mas paguei. O choque me fez perder o ar. Ele sacrificou a própria vida inteira, pela minha. Ficamos alguns segundos em silêncio. Até que ele continuou. Eu nunca quis que você soubesse. Mas o Márcio me procurou há 2 semanas, dizendo que tinha acabado. E que eu podia seguir minha vida. Foi aí que eu comecei a catar latinhas menos escondido. Porque eu já não tinha nada a perder. Meu coração parecia pequeno demais para tanto peso. Tanta dor, tanta culpa, tanta gratidão. Eu respirei fundo e sentei ao lado dele. Eduardo, por que você nunca pediu ajuda? Ele riu sem humor porque você estava seguindo sua vida. Eu não queria atrapalhar. Tentei segurar as lágrimas e falhei. Ele olhou para mim com ternura, mas também com distância. Laura, eu não espero nada. Eu não quero nada. Eu só quero que você esteja bem. Sempre foi isso. Eu virei o rosto para ele e toquei sua mão, mesmo ela estando suja de poeira e lata amassada. Você salvou minha vida mais de uma vez, Eduardo. E eu passei anos te odiando por algo que você fez para me proteger. Ele engoliu seco. Eu só fiz o que achava certo. O sol começava a se pôr atrás dos prédios, e a praça ficou dourada por um instante. Eu respirei fundo. Eduardo, você merece recomeçar. Ele sorriu com os olhos marejados. E você também, Laura. Eu passei a mão em sua bochecha. Mas a gente não precisa recomeçar separados. Ele congelou. Como assim? Eu sorri, ainda chorando. Se você ainda quiser, a gente pode tentar reconstruir tudo. Só que dessa vez, sem segredos. Eduardo fechou os olhos, deixando as lágrimas caírem livremente. Eu queria isso mais do que qualquer coisa. Ele abriu os olhos e sorriu, um sorriso pequeno, tímido e finalmente leve. E pela primeira vez em anos, nós dois sentimos que a vida estava nos devolvendo o que tinha tirado. A história de hoje chegou ao fim.
E se você quiser mudar a sua história através de deliciosos brigadeiros gourmets, os tornando sua fonte de renda extra, ou até mesmo principal, adquira agora seu livro digital, que chegará no seu e-mail com mais de 80 receitas de brigadeiros por um preço ridiculamente barato. Você ainda ganha bônus sensacionais como planilha mágica de precificação, receitas bônus de outros doces e muito mais. E se não quiser fazer renda com seus brigadeiros, você pode simplesmente deixar seus amigos e familiares apaixonados por essas gostosuras. Clica no link da descrição ou do primeiro comentário desse vídeo e reserve agora seu livro digital. E não se esqueça de comentar qual lição você tirou dessa história. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tchauzinho!